2020, dia 26 de janeiro. E eu pretendo gravar 3 vezes na semana, cada vídeo, com o intuito de me aproximar de Deus. E tem ardido muito forte no meu coração. Se eu preciso me aproximar de Deus, há pessoas também que precisam se aproximar de Deus. Não só eu. Na verdade, o mundo inteiro precisa se aproximar de Deus. E eu quero ser uma semente de levar o Evangelho a toda criatura. Das melhores formas possíveis, das formas mais acessíveis, porque tem gente que não pode ir à igreja, tem gente que está isolado dentro do quarto, e você pode ser uma dessas pessoas. Tem gente cabisbaixo, caído, desanimado, sem forças para se levantar. E como eu quero me aproximar de Deus, como eu quero ter o Espírito Santo novamente encarnado dentro de mim, de verdade, eu quero iniciar esse canal, para me aproximar dele, para ele falar comigo e eu falar com ele, para você falar com ele e ele falar com você, através da minha boca, mas quem fala é o Espírito Santo. Então, vamos lá. Para início de conversa, eu peço que você abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos. Em Romanos, capítulo de número 7. Abre aí. Vamos abrir juntos. Vamos ler lá em Romanos, capítulo de número 7. O versículo vai ser o 17. A gente vai ler o 17 até o 23. Vou ler todo, depois eu vou ler pausadamente pra gente analisar cada versículo juntinho. Então vamos lá. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujo, do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, eu disse que ia ler até o 23, acabei lendo até o 25, mas bendito seja o nome do Senhor. Temos aqui uma carta de Paulo, talvez uma carta não, um livro que Paulo ele escreveu aos Romanos, né, em que eu posso analisar nessa carta de Paulo o quanto Paulo era humano. Apesar de ele ser apóstolo de Cristo, apesar de ele ser íntimo de Cristo, ele me faz ver nas cartas deles, não sei se você sente a mesma coisa quando lê a palavra, mas quando eu paro para olhar as cartas de Paulo, parece que Paulo é tão humano quanto eu. Paulo era tão íntimo de Deus, mas ao mesmo tempo ele era pecador. Isso me faz enxergar uma coisa, que somos falhos, independente da nossa posição como servos de Deus, estamos propícios a cair. Não devemos cair, não devemos permanecer no erro. Deus não quer isso, mas estamos propícios, né, em algum momento a falhar, porque o único que não falha é o nosso Deus. Mas voltando aqui para a mensagem, Paulo ele fala sobre carne, sobre pecado, sobre o Espírito e sobre Deus. Ele fala sobre essas coisas que hoje em dia permanecem no nosso meio, na nossa vida.
Primeiro, a carne. É a nossa carne, que cotidianamente vem tentando nos distanciar de Deus, vem tentando colocar desejos, pensamentos em nós. E a carne, muitas das vezes, está mais forte do que o espírito, porque muitas das vezes alimentamos a carne, ficamos no celular, não lemos a Bíblia, então o nosso espírito, ele fica enfraquecido. E Paulo fala muito sobre a carne aqui. Ele fala sobre o pecado que habita nele, que habita em nós, né? Que muitas das vezes temos o desejo de fazer a obra de Deus. Muitas das vezes temos o desejo de fazer mais, né? Temos o desejo de pregar, temos o desejo de ler a Bíblia, temos o desejo de jejuar, de orar. Eu falo isso porque eu sou assim. Temos o desejo de louvar, de estar na casa do Senhor todos os dias. Mas há um pecado que habita em nós, que muitas das vezes está mais forte do que o nosso espírito. E ele nos faz fazer ao contrário. Não lemos a Bíblia, não oramos, não vamos à casa do Senhor, e se vamos, vamos pouco. Se oramos, oramos pouco, se jejuamos, jejuamos pouco, e até mesmo às vezes errado. Porque o pecado que habita na gente faz a gente fazer isso. Mas muitas das vezes é porque a gente deixa, né? Muitas das vezes temos tempo de lermos a palavra, temos tempo de meditar na palavra, temos tempo de orar, temos tempo de jejuar, e muitas das vezes somos sugados pelas coisas do mundo. O espírito que habita em nós está fraco, não consegue se levantar, porque o alimentamos pouco. E quando eu falo alimentar, eu falo alimentar na oração, eu falo alimentar aqui. O que você está fazendo é alimentar o espírito. E Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a dificuldade que ele tinha em fazer a vontade do Pai, porque havia algo nele que o impedia muitas das vezes de fazer aquilo que era correto, e na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes queremos nos distanciar do pecado que nos aprisiona, porque ele fala aqui de aprisionamento, do pecado que nos aprisiona, e muitas das vezes não conseguimos, caímos no pecado novamente, vivemos uma vida caindo e levantando, né? E Paulo fala sobre isso aqui. Mas logo no versículo de número 23, no versículo de número 24, na verdade, ele vai dizer: miserável o homem que eu sou. Somos miseráveis. Somos miseráveis porque todos os dias o Espírito Santo, ele bate à nossa porta. E o mesmo desejo que temos de fazer as coisas da carne, muitas das vezes temos desejo também de fazer as coisas do Espírito, só que colocamos as coisas do Espírito, as coisas que nos levam a Cristo, em segundo lugar. E somos miseráveis por isso. Somos pecadores. Não somos nada perante o Senhor. E ele vai dizer: miserável homem quem sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Porque se estamos no pecado, e se vivermos no pecado, estamos sujeitos à morte. Estamos sujeitos a estar longe de Cristo, porque Cristo não habita aonde é pecado. E aí ele volta e diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Porque no momento que Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você, ele nos dá o livre acesso à graça, ao arrependimento, à renúncia, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Tem coisa interessante aqui nesse versículo. Quando pensamos com a mente de Cristo, nós nos aproximamos de Deus. Porque a mente de Cristo não vai fazer a gente pecar. A mente de Cristo não vai fazer a gente cair, a gente deixar de ler a palavra dele para fazer qualquer outra coisa. Então, quando eu estou com a mente de Cristo e não atuo com o meu corpo, que é pecaminoso,
Eu me aproximo de Cristo Jesus. Eu me aproximo do Senhor, né? E eu queria deixar esse recado aqui como primeira palavra que eu tô um pouco assim, sabe? Sem saber como falar ainda direito, né? Mas eu queria deixar de minha parte agora, mas claro, vinda do Espírito Santo, que você é falho, eu sou falho. A gente peca, a gente erra, a gente desanima, a gente está sujeito a cair. Mas a diferença em estar sujeito a cair é que podemos nos levantar. É que o Espírito Santo de Deus, ele está ao nosso lado. Sempre assim, ó, com a mão assim, ó, estendida, para nos levantar, para nos erguer, para nos dizer que somos chamados e somos filhos. E eu não estou aqui para profetizar promessas de grandeza na sua vida. O que eu quero profetizar na sua vida, e eu recebo também, é o levantamento do Espírito Santo. Hoje ele te visita, hoje ele te levanta. Na verdade, hoje ele te dá forças, porque você tem que se levantar. E hoje ele te dá forças para você ler a palavra. Hoje ele te dá forças para você alcançar a vitória. Não a vitória de ter bens materiais, não a vitória de conseguir um cargo, um emprego, a vitória de estar próximo dele, a vitória de andar com ele. Mesmo no corpo pecaminoso, temos isso aqui, a nossa mente. E a nossa mente, se ela for guiada por Cristo, a gente vai longe. E muito longe, com a melhor companhia, o Espírito Santo, Jesus. Então essa é a minha mensagem para você. Não acabou. Não acabou, ainda há vida, ainda há esperança. Você ainda pode se levantar, você ainda pode se erguer, você ainda pode ser uma serva, um servo do Senhor, um jovem ungido na presença do Senhor. Não desanime. Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele está aqui pronto para te ajudar, pronto para te levantar, pronto para dizer que você é filho dele. Então, vamos lá. Se até Paulo passou por tantas situações, quem somos nós para não passar também por situações de desânimo, né? Então levante-se, vamos caminhar junto.